gratidão e continua recebendo o nosso louvor, nossa adoração, porque somos gratos pelo que já fizeste, estás fazendo. Nós queremos já manifestar a nossa gratidão do mais profundo da nossa alma e do nosso coração por tudo que tu vais fazer, por tudo o que tu vais fazer. Queremos manifestar a nossa mais profunda gratidão, Senhor, por tudo que tu vais fazer. Obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela certeza de vida eterna, pelo perdão dos pecados, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela tua compaixão e pela tua, como disse Paulo, riquíssima misericórdia. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito, e obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te peço apenas, fica com a gente, fica conosco, esteja conosco, mas recebe, acima de qualquer pedido, a nossa gratidão, Senhor. Queremos te agradecer porque sabemos que os céus se abrirão esse mês, porque sabemos que o Senhor começa um tempo de multiplicação, de graça derramada, principalmente sobre os corações que te amam com sinceridade e que cooperam com sinceridade, não deixando de forma alguma que esse trabalho venha findar, terminar, perecer, mas que tenha ajudado esse trabalho a avançar. Que o Senhor, em tudo, socorra-os, ajude-os, fortaleça-os, manifeste sobre eles a tua bondade em todo o tempo. Continua trabalhando em nós e por nós. Nossa gratidão no nome do teu Filho Jesus Cristo. Nossa gratidão no nome do teu Filho Jesus Cristo. Adorado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és digno de toda a nossa adoração, tu és digno de toda exaltação, de toda a glória, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa admiração. Tu és lindo, tu és precioso, tu és maravilhoso. Nós nos colocamos diante de Ti, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, nós vamos rapidamente refletir na palavra de Deus e vamos só usar aqui alguns minutos. Eu não quero passar nessa live. Mais de 11h20, 11h30 ou 11h15, nós já queremos estar concluindo, tá bom? Estamos voltando aí à normalidade, digamos assim, da nossa live aqui. Geralmente a gente faz uso aí por uma hora, por 1h30, 2 horas no máximo. Vamos continuar fazendo assim para a glória do nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Para a glória de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero com carinho olhar com você
Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, nós vamos ler no capítulo 15. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso 8. Diz assim, a conhecida parábola da dracma perdida. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu já disse em um momento em que estivemos estudando algumas parábolas de Jesus, que esse capítulo ele nos apresenta 3 parábolas cuja mensagem é uma só. E ao apresentar essas 3 parábolas, tendo uma única mensagem que está ligada em todo o tempo a esse arrependimento do coração, Jesus usa dentro desse capítulo 15 a figura de um pastor e suas ovelhas. Ele usa a figura de um pai e um filho ou 2 filhos, porque são 2 filhos que aparecem aí na parábola do filho pródigo. Um é o que sai, o outro é o que fica, mas o foco fica a princípio sobre o filho pródigo que sai precipitadamente de casa e tendo que reconstruir, recomeçar, e tendo que viver a sua vida sozinho, acaba vivendo um baque muito grande e aí vai ter que aprender a reconstruir, recomeçar a sua própria história de vida. Ao mesmo tempo que entre essas parábolas, Jesus coloca aqui algo que me chama a atenção, porque ele pauta, a princípio, as parábolas sobre a figura de um pastor, a figura de um homem. Ele pauta a parábola do filho pródigo sobre a figura de um pai e 2 filhos do sexo masculino, homens, e insere dentro dessa realidade a figura de uma mulher. E quando ele relaciona, ou quando ele conta essa parábola apresentando a figura de uma mulher, Jesus relaciona a figura dessa mulher aqui, claro, com a figura, né, daquela que eu diria, entre o pai e o pastor, ela representaria a igreja. Claro que dentro da parábola, a figura do pastor, da mulher, a figura do pai é apenas para representar eu diria, vou colocar de forma bem mais prática, os sentimentos do coração de Deus com relação ao coração que se arrepende aqui embaixo.
E em uma parte, os sentimentos de Deus é manifesto como um pastor que perdeu a ovelha e a achou, ou que viu a sua ovelha se perder e foi em busca e a achou. Os sentimentos de Deus é como do coração de uma mulher que se alegrou por ter achado a dracma. E os sentimentos de Deus são como de um pai. Então aqui ele mostra a pessoa de Deus a partir dessa parábola como aquele que revela os seus sentimentos de múltiplas formas e age com relação ao coração necessitado de múltiplas formas. Claro que também é possível que se olhe para essa parábola e pense nessa mulher como a figura de um crente ou da igreja. E assim pregamos e assim muitos pregaram ao longo da vida. Eu sei que você já ouviu milhares de ministrações, múltiplas mensagens com base nessas três parábolas, principalmente a parábola da dracma perdida. Inclusive já houve aqueles que aplicaram alguns conceitos e princípios da matemática quanto a essas parábolas, uma vez que de 100 o pastor perde uma, de 10 a mulher perde uma, e de 2 que se tem, o pai perde um dos filhos, que seria de 10 e 50% das perdas. E isso é interessante se olhar para você perceber o quanto a Bíblia ela tem um diálogo extraordinário e vem antes de tudo e de todas as coisas que se pensam. Naquilo que se apresenta como mensagem de sabedoria, de entendimento, de profundidade de vida e para a vida em todas as coisas, e o quanto qualquer ciência, qualquer outra coisa pode ser vista com um bom olhar, olhando para as Escrituras, que é um livro que trabalha com a minha fé, com a sua fé, mas que nele cabe sim, todo e qualquer conhecimento que uma vez que se achega a ele é passado na peneira desse livro e se mostra o quanto esse livro é atual e precioso. Mas não é bem isso que eu quero tratar com vocês. Eu quero hoje compartilhar uma palavra pensando na figura dessa mulher que é citada nessa parábola das 10 dracmas como alguém que tem uma relação com algo de valor e que, tendo uma relação com algo de valor, demonstra duas formas com as quais ela enxerga esse algo de valor. Porque, segundo o texto, ela tem 10 dracmas. Eu não preciso dizer, não é para você aqui com detalhe, significa o que representa isso, que você já ouviu tantas pregações sobre isso, mas a gente está falando de algo de valor, e aí já se entende bem. Algo de valor. No caso dessa mulher, para ela, algo de valor, que poderia atrair na direção dela olhares, e que ao atrair olhares, poderia atrair na direção dela não somente os olhares, mas faria com que algumas pessoas, olhando para ela, a vissem com um grande respeito. São valores. E ela mostra que ela enxerga isso de duas formas. Primeiro, ela mostra que ela enxerga esses valores como algo que ela não pode abrir mão. Isso é algo que ela mostra claramente quando se ocupa e se preocupa, quando se vê perdendo das 10 dracmas uma. Ela
busca, ela procura, ela se mexe, ela se esforça o máximo que pode para achar, para encontrar. Com ela não havia a possibilidade de nenhuma negociação, não havia possibilidade, eu repito, de nenhuma negociação quanto ao deixar para lá. É um valor que ela diz, eu não abro mão dele. Uma outra coisa importante a gente tem que considerar é que, além dela não se abrir de forma alguma para perder o que fosse do valor que ela carrega, ela também tem uma outra forma de enxergar. Ela enxerga que esses valores, dado o que se precisou fazer para tê-los, precisam ser protegidos, preservados e guardados o máximo que se pode, porque em algum momento pode-se correr o risco de se perder alguma coisa. E ao se perder disso, acabar se perdendo de outras coisas que são preciosas. Por quê? Porque esse valor está ligado a outros valores. Por isso que o texto diz que são 10 dracmas. Então o valor que está ligado a outros valores não pode ser, de forma alguma, deixado de ser considerado, protegido e guardado. Então, a princípio, ela não abre mão, é uma visão dela. Olha, eu tenho esses valores, eu não abro mão deles. Segundo, além de não abrir mão desses valores, ela decide, ela entende que precisa guardar. E por isso, quando ela perde um, eu já disse aqui em outro momento que ela não se conforma em ter perdido, ela vai em busca. Qualquer pessoa diria para ela, está tudo bem, perdeu, é assim mesmo a vida. Até porque você ainda tem 9. E quem perdeu um protegendo 9, já fez muito. Se protegesse 5 já era muito. 3 já era muito. Quanto mais dos valores ter protegido ali 9. Então alguém diria, por que você está tão inquieto, preocupado? Ela diria, é por causa da 10ª dracma. Ficaram 9 aqui e eu perdi. Então ela não lida bem com essa ideia. Ela entende que tudo que se tem de valor na vida, olha que interessante, precisa ser protegido e guardado. É claro que a gente vive umas variações na vida durante o mês. E a cada semana que a gente vive, a gente vai vivendo algumas transformações. Isso é do ser humano. Só que a gente precisa ter um cuidado de guardar os valores que se tem para não se arrebentar depois. Porque uma vez que se arrebenta, não tem mais volta quanto à perda dos valores. Por quê? Porque nem sempre se tem a oportunidade de viver o que essa mulher viveu, de se perder em casa. E aqui ela está deixando para a gente 2 lições muito importantes quanto aos valores que todos nós carregamos. E se você acha que dentro de você não há coisas aí que você carrega, na sua vida não há coisas que você carrega porque você lida com um complexo de inferioridade e está se sentindo talvez a única pessoa do mundo deixada para trás, que parece que todo mundo tem vivido, alcançado, se realizado,
mas parece que com você as coisas não funcionaram desse jeito. E aí a gente precisa levar em consideração que a gente tem muitos valores. Jesus disse em Mateus capítulo 13, contando uma outra parábola, que um homem estava trabalhando em um campo e ele começou a cavar naquele campo e achou um tesouro. Diz a Bíblia que ele foi e abriu mão de alguma coisa que ele tinha para obter aquele campo. E ele ficou com aquele campo e com o tesouro daquele campo. Porque ele sabia que quem provavelmente era o dono daquele campo olhava para o campo apenas como um campo e nunca mandou-se cavar em busca de valores no campo, porque para ele era apenas mais um campo. Só que o campo tinha um tesouro. E é incrível como quase sempre as pessoas que lidam conosco, convivendo nesse campo que é a nossa vida, elas não conseguem enxergar que tem alguma coisa de valor ali. Às vezes a gente mesmo. Até que o Senhor mesmo mostre que Ele achou. Até que o Senhor mostre que Ele achou. Até que o Senhor mostre que Ele, em si, Ele não só achou, mas Ele decidiu pagar o preço valorizando a minha vida e a sua vida com esse tesouro, esse valor que eu tenho, você tem, nós temos nesse campo. E aí eu estou falando com você nesta manhã que talvez se veja, se enxergue como alguém que não tem nenhum tesouro em si, nenhum valor em si, mas você tem. E talvez você não saiba, mas o seu Senhor achou no campo da sua vida esse tesouro. No caso dessa mulher, isso está ligado ali, quem sabe é um colar. Mas ela tem valores que ela entende que precisam ser protegidos, assim como as riquezas e os tesouros da nossa vida precisam ser protegidos. E ela está nos dando aqui duas lições importantíssimas. A primeira delas é que a gente precisa atentar para o que se perde e fazer de tudo para recuperar o que se perde, sabendo que o que se perde é tão importante quanto o valor máximo de outras coisas que nós temos. Segundo, ela diz para mim e para você quão importante é não desistir quando se perde, de buscar mostrando o quanto você se importa com o que se perdeu e o quanto você está disposto ao encontrar, não abrir mão do que se perdeu, muito pelo contrário, fazer festa pelo que se perdeu, porque a sua visão, a sua forma de ver, a sua forma de ler o que se perdeu foi apenas uma moeda, foi apenas um valor. Você considera que aquilo é tão importante quanto tudo que você já conquistou, tudo que você já viveu, tudo que você já realizou, tudo que você já produziu, tudo que você já colocou diante de Deus. Enfim, é bom que você considere isso. Ir em busca mostrando que você não lida e não vai lidar bem com a ideia de caminhar sem estar se sentindo completo com os valores que foram plantados ou que foram conquistados ou que foi pago um preço para que você tivesse. A parábola ela é tão simples, tão prática, mas tão profunda na sua essência. Porque quando se trata desses valores,
Isso poderia ser enumerado na nossa vida, falando do que nós somos, nosso caráter. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade, sabe? Isso tem a ver com a nossa espiritualidade, que é valiosa, nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com Jesus Cristo de Nazaré, nossa comunhão com o Senhor Jesus. A gente pensa nesses valores e poderia pensar nesses valores não só como caráter, nossa espiritualidade sadia, equilibrada, firme, forte, renovada, marcada pela comunhão com Jesus, mas poderia pensar nesses valores quanto às relações que temos e temos tido continuamente, constantemente com pessoas com as quais nós lidamos. Porque a gente tem muitos encontros na vida e alguns desses encontros são preciosos, valiosos e são dignos de serem considerados. E a gente precisa, de alguma forma, se perdeu em alguma coisa, no mínimo estabelecer ali um posicionamento de quem diz: eu não vou continuar no coração, eu não vou continuar no coração lidando com essa perda como se fosse a coisa mais simples e mais natural da minha vida. Eu vou me entregar diante de Deus, eu vou pedir a Deus sabedoria, estratégia, direção, direcionamento, para que isso em si seja resgatado, recuperado, e se não para a mesma convivência contínua e constante, mas no mínimo para que fique tudo em paz. E é interessante que Jesus cita nas suas palavras no Sermão do Monte, dizendo sobre a relação e os relacionamentos, quão importante é atentarmos para isso, porque ele diz que nós devemos levar em consideração, inclusive, a ofensa e tentar resolvê-la. Quanto ao nosso próprio coração, o mais rápido possível. E ele diz, antes que sejamos entregues nas mãos de quem pode nos condenar. E aí ele diz, e aí de repente você se sentir aprisionado pela condenação que sofreu e só sair dali quando pagar o último centavo. Essa é a expressão que ele usa em algumas versões, que aparece em algumas versões, o último centavo. E aí pagar quando você, na verdade, já sabe que não foi tão fácil trazer, conquistar, construir. É por isso que eu tenho me esforçado a cada dia e tem sido um desafio para a minha alma constante. Que você não pense que a gente às vezes tem vontade de orar para Jesus sair matando todo mundo. Não, a gente tem vontade de orar, Jesus mata. A gente tem vontade de orar para Jesus matar, destruir, quebrar, dar-lhe uma pisa em todo mundo por aí. Tem horas que a gente tem essa vontade horrorosa no coração. Porque isso é do ser humano. A vontade de dizer, Jesus faz desaparecer, sumir, faz o que o Senhor disse a Isaías no capítulo 22 do seu livro, que o Senhor ia dar um chute em alguém, chuta para uma terra bem distante, faz desaparecer, faz sumir. Às vezes a gente tem nossos momentos de ira, de raiva, de revolta, de tristeza, às vezes eu não diria de ódio, mas de ira. O ódio não, mas uma ira. De algumas coisas que você vive, de algumas coisas que você já viveu, de algumas coisas que você, às vezes, vai viver ou percebe que vai viver. Algumas coisas que você vê gente que entrou no seu caminho e que passou na sua vida, ou que passa na sua vida, às vezes como sendo uma carreta, algo que passou na sua vida atropelando tudo e todas as coisas. E você diz, meu Deus, fica assim, isso aí é assim.
Se faz o mal e prevalece, se faz o mal e voa, se faz o mal e termina sorrindo, se faz maldade, se faz desgraças e termina sorrindo, isso é um olhar bem humano. E esse olhar humano eu percebi quando eu li o Salmo 73 com maior carinho, porque às vezes a gente lê o texto corrido sem carinho, né? Mas com maior carinho eu percebi que esse era o sentimento do coração de Asaf. Asaf já estava beirando a porta de Deus, dizendo: olha, o Senhor tem que tomar uma providência, pega esse pessoal aí do mal, aí em vez de abençoar, sabe, joga uma pedra na cabeça desses miseráveis. Está vendo aquele infeliz, aquela infeliz, aquele triste, aquela praga, aquela desgraça? Era assim que Asaf já estava quase olhando, porque ele disse: eu quase me desviava. Quando olhei a prosperidade dos ímpios, você pensa que a prosperidade dos ímpios que Asaf vivia seria a cobertura de 4 milhões que alguém mora no Espinheiro, em Recife? Não, nada disso. Podia ser também, porque envolvia, né? Questão do que se alcançava, de se conquistar, mas era algo ainda muito maior. Porque se particularmente você, sendo um crente fiel, as suas provações têm a ver com a sua saúde, com enfermidade, e alguém tem saúde e a saúde que usa é para imundícia na vida, você olha e diz: meu Deus, tem algo errado nisso. E não era questão, às vezes a saúde, às vezes o ter a condição de estar sorrindo. E Asaf percebeu: eu estou ficando muito mal com isso, porque eu estou deixando isso cravar, sabe, as suas unhas na minha alma e me jogar para o abismo. Então ele entende que ele precisa sair daquela. E aí ele vai para o santuário de Deus e ele disse: meu Senhor, eu descobri qual é o final de quem pratica a maldade. E descobri o final daqueles que são sinceros contigo. E aí ele, em vez de dizer qualquer outra coisa, ele diz: bom é Deus. Bom é Deus. Mas mesmo considerando que a gente às vezes tem esses momentos de raiva, de revolta e de ira com determinadas pessoas com as quais lidamos e que cruzam o nosso caminho na vida, que a vida já é tão complicada, tão complexa, tão difícil, tão cara de ser vivida, e ainda há pessoas que se candidatam a serem a pedra de tropeço na sua vida. Ainda que você tenha esse olhar e esse coração, às vezes, eu tenho, nós tenhamos, entenda uma verdade: existem valores que valem a pena ser recuperados. O que me chama a atenção é que esse algo de valor na vida dessa mulher, e que me fez parar aqui hoje nesse texto com vocês, é que esse algo de valor na vida dela, para ser reencontrado, trazido de volta, ele vai voltar com coisas aparentemente simples. Porque o texto diz que ela faz isso, no verso 8, que seriam os 3 pontos do texto. Ela acende uma candeia, ela varre uma casa. Você geralmente sabe o que se usa, contextualizando, né, com os nossos, trazendo para os nossos dias atuais, ou contextualizando, você sabe que se usa para varrer uma casa e buscar com diligência até achar. Isso parece tão simples que talvez na sua visão, na minha visão, a gente diria: por que isso está na Bíblia? A mulher perdeu, pegou uma vassoura, saiu buscando e encontrando. Jesus não conta nada por acaso, e tudo que Jesus diz é muito mais profundo do que o que a gente consegue entender na simplicidade com que ele fala, porque ele é extremamente simples na sua colocação. Mas ele está mostrando que há valores que vale a pena ser buscados. E que aqui ele também mostra
duas coisas, porque essa mulher está nos ensinando a buscar esses valores antes que eles virem uma página passada na nossa vida. E aí ela diz, olha, vai atrás, luta, se esforça, batalha. Só que na nossa visão, esse resgate, ele custa muito. Na nossa visão, essa recuperação, essa busca, esse resgate, essa restituição desses valores, nos custa muito. E Jesus traz tudo isso para um lugar de simplicidade. E diz, olha gente, é simples, é fácil. Não, Senhor, não é fácil. Ela perdeu dentro de casa. E aí são os valores que se perdem dentro de casa, porque às vezes acontece. Na vida de família, de casal, se perdem valores. Na vida com os filhos, nas relações, na intimidade, se perde valor. E aí Jesus vai e diz, olha, é simples trazer isso de volta. É só vocês terem disposição de buscarem pegarem uma vassoura, varrerem, acenderem uma candeia, vocês vão achar. Ele lida com uma coisa tão complexa, que são as perdas, de forma muito simples e fácil. Agora, por que ele diz isso? E por que ele usa a figura dessa mulher para nos ensinar a irmos atrás do que perdemos e trazermos de volta o mais rápido possível, aprendendo com ela que essas coisas valiosas precisam ser protegidas e que, quando perdida, a gente não pode deixar a página virar, a gente tem que ir atrás. Seja de um bom relacionamento, no sentido de terminar as coisas bem em paz, ou seja, quanto ao nosso próprio coração e a nossa própria alma. E aqui eu já termino agora. Por que ele está trazendo isso aqui de forma tão simples? Porque ele envolve dentro dessa parábola o céu. E aqui duas coisas Jesus deixa claro para a gente. Que o céu trabalha com o coração de cada um de nós. Esse coração que diz, meu Senhor, eu perdi, estou tão triste porque perdi, tão arrependido porque perdi, porque acabei descuidando. O céu trabalha com o nosso coração. Por isso que ele diz que a alegria, a ideia seria aí, não é? De que onde há arrependimento há uma alegria. Há algo que acontece nos céus. Isso aqui é coisa simples, há quem de repente disfaça um pouco dessa ideia. Mas o que Jesus diz está dito aí. Há uma alegria. Eu digo que eu já vi alguém pregando em algum momento algo contrário a essa realidade, dos céus, enfim. Que se diz muito tempo que o céu faz festa e tal, e não é isso que eu quero focar. O que eu quero focar é que os céus trabalham com o nosso coração. Porque a parábola é dito que quando se buscou para achar, é porque houve um arrependimento pelo que perdeu, de modo que o arrependimento em si fez o céu revelar. E aí Jesus está mostrando claramente que o que é simples pode trazer de volta o que se perdeu de muito valioso, porque o céu trabalha com a simplicidade das nossas coisas. Alguém entendeu? Mas em último lugar, para encerrar, porque senão a gente vai mais longe, Jesus está mostrando que além do céu trabalhar com o nosso coração, o céu trabalha conosco.
e trabalha conosco, contrariando o contexto no qual estamos inseridos, porque o contexto para a mulher é de perdas, e toda perda, ela gera uma tristeza, um abatimento. E o que é que o céu traz? De realidade com base numa vassoura, com base numa candeia acesa, com base num coração que diz: eu quero achar, eu não vou ficar indiferente, eu quero achar. O céu traz alegria, porque essa alegria é manifesta em si, mas ela também se reflete embaixo. Tanto é que se termina, ou dentro da parábola, se conta que a mulher, logo achando, porque isso aqui não pensa que é uma história inventada, Jesus sabe muito bem que essas coisas podiam acontecer naqueles dias. Ele está usando o contexto da sua época para esclarecer verdades espirituais. E está dizendo: olha, ela convoca as amigas e vizinhas, e perceba o que é dito, dizendo: alegrai-vos comigo. A alegria de baixo, no verso 10, é refletida no céu. E a alegria do céu é revelada embaixo. Veja como muda o cenário. Veja como muda o lugar. Veja como muda o contexto. Tudo pode estar pautado em grandes e profundas mudanças a partir de coisas muito simples. A pergunta que eu faço é quanto aos valores que você carrega. Como você quer terminar esse dia? Como você tem expectativas que seja esse mês e quer terminar esse mês? Ficando indiferente ao que se perdeu em julho? Ou tentando de alguma forma agir para recuperar e proteger esses valores? Se você está disposto, eu já vou lhe dizendo que o céu vai trabalhar no seu coração, com o seu coração, e vai trabalhar com você, lidando com as coisas simples que você tem para fazer coisas extraordinárias diante da realidade que você viveu minutos antes. E eu quero deixar aqui essa palavra dizendo: o céu tem alegria para os que não se conformam com as perdas. Eu vou repetir: o céu ainda tem um banho de alegria para dar sobre o coração que não se acostuma com as perdas. Porque tem gente que diz: foi só uma coisinha. E outros que dizem: foi mais uma coisa. E seguem, sem considerar que o céu já deixou disponível as coisas mais simples que podem possibilitar um reencontro, um resgate, uma restauração, uma restituição, e podem possibilitar uma conexão entre corações que, em vez de terminarem tristes, abatidos, cada um no seu canto e no seu lugar, podem terminar alegres, firmes, felizes, dizendo: alegrai-vos comigo. A questão aqui é como o que começou com perdas pode e vai terminar. Se o que começou com as perdas vai terminar, se o que começou com as perdas vai terminar, então eu quero dizer a você: não vai terminar com tristeza, não vai terminar com abatimento, não vai terminar com um coração vazio, não vai terminar com feridas, não vai terminar com rupturas, não vai terminar com marcas profundas
e doídas, isso vai terminar com alegria. Parece tão simples o que eu estou dizendo, mas para quem perdeu sabe que não é tão simples assim. Para quem perdeu, sabe que não é tão simples assim, porque o risco de perder é com a perda se perder. Mas Deus não quer que você termine dizendo eu me perdi com as perdas que eu tive. Mas Ele quer que você termine achando que se perdeu. Por quê, pastor? Porque o céu trabalha com o meu e o seu coração. O céu trabalha com os meus e os seus recursos simples. O céu trabalha com essa busca, com essa vassoura, com essa candeia e com essa determinação do coração de ir até o fim, dizendo eu não vou ficar fora disso. Como alguém que aceita ter perdido e está tudo bem. Não, eu vou pela graça de Deus me esforçar. Eu vou pela graça de Deus em Cristo lutar. Eu vou pela graça de Deus em Cristo fazer o que eu posso. E eu vou ver a glória do meu Deus revelada em mim, por mim. Por quê? Porque a história não vai terminar do jeito que está. Sabe quem são os corações que usam a vassoura, que acendem a candeia e que buscam? Primeiro são corações que lidam com a sua própria realidade, sendo honestos com a sua consciência e sinceros consigo mesmo. Segundo, esses corações são corações que sabem que o que tem para varrer a casa é o suficiente. E o fazem todo dia, dizendo ao seu Senhor, eu removo o que preciso remover, eu tiro o que preciso tirar, eu mexo com o que preciso mexer, mas eu quero a alegria dos valores de volta. Mas terceiro, aqui a gente termina mesmo, preciso destacar isso aqui no último ponto. São os corações que acendem a candeia. Quem são esses, pastor? São os agradecidos. Os corações cuja gratidão é o que move sua vida. Sabe? Sua gratidão, a gratidão é o que move a sua vida. A gente não foi trabalhado na vida para isso. Porque tudo que se faz por nós, a gente sempre está alicerçado quanto à nossa resposta numa troca. E a gente sempre diz, fui ali, comprei, paguei, muito obrigado e volta. Sem nenhum vínculo de amor, sem nenhum vínculo de carinho, sem nenhum vínculo de afeto, de fé, de irmandade, de comunhão. Mas os que acendem a candeia para achar, esses são aqueles cuja gratidão os move. Sabe aquela... É como alguém que dentro de uma situação vai às mãos de um médico ou de um cirurgião e diz, se o Senhor não estender as mãos e me salvar disso aqui, eu vou morrer. E de repente, tudo que é feito ali é feito realmente para tirá-lo daquela situação de morte. Ele entrou praticamente morto com o que tinha e saiu dali com vida, sem aquilo que poderia matá-lo. E todas as vezes que ele lembra de quem fez, lembra
de quem realizou aquilo, ele diz no coração: eu sou muito grato pelo que foi realizado. Então é isso aqui que eu quero deixar para vocês hoje. Acenda a candeia, pegue a vassoura e busque com toda sinceridade até achar. Não aceite ter perdido valores em julho e não recuperá-los em agosto. Esse é um mês de recuperar, de viver restituição, de desfrutar de coisas grandes, principalmente com um coração muito agradecido, porque sabe que o céu trabalha com o nosso coração e trabalha conosco na nossa busca por aquilo que nós perdemos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma tarde de paz e vitória, e que onde você estiver, o Senhor honre em tudo o nome dele. E lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. A gente está firme, orando sempre por você, por sua família. Sua alegria é a nossa alegria e a sua felicidade é a nossa felicidade. Por isso queremos que você fique bem, porque você ficando bem, a Igreja de Jesus também fica bem. Fica firme e não desiste por nada. Por mais que as pancadas foram fortes, vai até o final. Só pare quando achar. Só pare quando achar. Ache a alegria que perdeu, ache a força que perdeu, ache a graça que perdeu, ache a unção que perdeu. Vai até o final. Deus vai glorificar o nome dele. Deus vai honrar o nome dele. Deus vai exaltar o nome dele. Deus vai favorecer você. E o nome dele será engrandecido no seu caminho, o nome dele será engrandecido na sua história, o nome dele será engrandecido na sua vida. Deus abençoe a todos. Eu desejo uma tarde de paz e de vitória para a sua vida. Amanhã estamos de volta juntos, às 9 da manhã e às 19h30, no nosso culto do reencontro. Estaremos juntos para a glória de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor Gilvan, pastor Eliane, irmã Wanda. Deus abençoe a vida da irmã Jeane. Deus abençoe a irmã Luciana. Deus abençoe a irmã Paula e a irmã Renata. Enfim, os que passaram aí. Uma ótima tarde. Que a bênção de Deus esteja com você em tudo e em todas as coisas. E lembre-se que você é muito importante para Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!